Livro A Oração de Santo Afonso de Ligório, capítulo 3.28. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que desejava. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que desejava, diz São João Crisóstomo. Mas para que alegar mais razões e autoridades desde que o próprio Jesus Cristo disse: Vinde a mim a todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Segundo São Jerônimo, Santo Agostinho e outros, carregados são geralmente os pecadores que gemem sob o peso de suas culpas. Se recorrem a Deus, Ele, conforme sua promessa, os salvará com o auxílio de sua graça. Tu não desejas tanto o perdão de teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te, diz São João Crisóstomo. Não há graça, acrescenta o mesmo santo, que não se obtenha pela oração ainda feita pelo pecador mais miserável, contanto que seja confiante e assídua. Notemos bem o que diz São Tiago: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem impropérios. Todos quantos recorrem a Deus pela oração são atendidos por Ele cumulados de graças. A todos já liberalmente. Mas consideremos bem as palavras sem impropérios. Isto quer dizer que Deus não faz como os homens. Quando alguém nos pede um favor, se fomos ofendidos antes, censuramos a injúria recebida. Deus não procede desta forma com quem o invoca, ainda que fosse o maior pecador do mundo. Quando ele lhe pede qualquer graça necessária à salvação, não o acusa das ofensas feitas, mas o recebe como se nunca tivesse sido ofendido por ele. Consola-o, atende-o e prodigamente o enriquece de dons. Ponto 29. Rezemos. Rezemos muito. Foi principalmente para nos incitar a rezar que o Redentor disse: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a meu Pai em meu nome, Ele vô-la dará. É como se dissesse: ó pecadores, não desanimeis, que os vossos pecados não vos detenham de recorrer a meu Pai e esperar dele a vossa salvação. Não tendes merecimentos, mas deméritos. Aproximai-vos do Pai em meu nome e impetrai as graças desejadas pelos merecimentos. Eu vos prometo e juro, em verdade, palavras que, segundo Santo Agostinho, são uma espécie de juramento, que meu Pai vos concederá tudo quanto pedirdes. Ó Deus, que maior consolação pode ter um pecador, depois de sua queda, do que a de saber, com certeza, que receberá tudo quanto pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Ponto 30. Receberá tudo. Receberá tudo quer dizer aquilo que se refere à salvação eterna, porque, quanto aos bens temporais, já dissemos anteriormente, ainda que o peçamos, o Senhor às vezes não nos concede, porque sabe que esses bens causariam dano à nossa alma. Mas quanto aos bens sobrenaturais, a sua promessa de atender-nos não é condicional, mas absoluta. Por isso nos adverte Santo Agostinho: o que Deus prometeu, pedi confiadamente. E como, escreve o santo, jamais poderá o Senhor negar-nos coisa alguma, quando lhe pedimos com confiança, sendo que Ele deseja mais dar-nos as suas graças do que nós recebê-las. Ponto 31. Deus se irrita contra nós. Deus só se irrita contra nós quando deixamos de rezar, diz São João Crisóstomo. Como pode ser que Deus não queira atender a uma alma que lhe pede coisas que lhe são muitíssimo agradáveis? A alma lhe diz: Senhor, não quero bens terrenos, riquezas, prazeres, honras, mas peço-vos unicamente o vosso amor. Livrai-me do pecado, dai-me a vossa santa amizade, graça que, segundo São Francisco de Sales, deve-se pedir antes de todas as outras. Dai-me resignação à vossa vontade. Como é possível que Deus não atenda? E que súplicas atendereis, Senhor, de Santo Agostinho, se não atendeis as que são tanto do vosso gosto? Mas, sobretudo, deve-se avivar a nossa confiança quando pedimos a Deus bens espirituais, como disse nosso Senhor: se vós que sois maus sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se vós, disse o Redentor, tão apegados aos vossos interesses e tão cheios de amor próprio, não negais aos vossos filhos o que pedem, quanto mais o Pai do céu, que vos ama acima de qualquer pai terrestre, vos dará bens espirituais quando lhe pedirdes.
A perseverança na oração. Ponto 32. Devemos rezar com perseverança. É, pois, necessário que rezemos com humildade e confiança. Entretanto, isto só não basta para alcançarmos a perseverança final e com ela a salvação eterna. As graças particulares que pedimos a Deus, podemos obtê-las por meio de orações particulares, mas se não perseverarmos na oração, não conseguiremos a perseverança final, a qual compreende uma cadeia de graças e por isso supõe orações repetidas e continuadas até a morte. A graça da salvação não é uma só graça, mas uma corrente de graças, as quais vêm todas se unir à graça da perseverança final. Ora, essa corrente de graça deve, por assim dizer, corresponder a outra corrente de nossas orações. Se deixarmos de rezar, rompemos a corrente de nossas orações e então romper-se-á igualmente a corrente das graças que nos hão de alcançar a salvação e assim não nos salvaremos. Ponto 33. Não podemos merecer a perseverança final. É verdade que não podemos merecer a perseverança final, como ensina o Santo Concílio de Trento. Unicamente pode nos dar aquele que tem o poder de sustentar os que estão de pé, para que eles se conservem de pé até o fim. Apesar disso, julga Santo Agostinho que podemos merecer, de certo modo, este grande dom da perseverança por meio de nossas orações, isto é, por súplicas insistentes. E quem reza a junta soares consegue-a infalivelmente. Entretanto, para alcançar esta graça e conseguir a salvação eterna, são necessárias, de Santo Tomás, orações perseverantes e contínuas. Depois do batismo é necessária ao homem a oração contínua para poder entrar no céu. E antes dele, repetidas vezes, já o disse o Salvador, é preciso rezar sempre e nunca descuidar. Vigiai, portanto, orando em todo o tempo para que sejais dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de vós apresentardes com confiança diante do Filho do Homem. Já no Antigo Testamento lemos, nada te impeça de rezar sempre. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus caminhos. Por isso aconselhava o apóstolo aos seus discípulos que nunca deixassem de rezar, orai sem intermissão. Perseverai e vigiai na oração. Quero, pois, que os homens rezem em todo lugar. O Senhor quer dar-nos a perseverança e a vida eterna, mas diz São Nilo, não a quer dar senão a quem lhe pede com perseverança. Muitos pecadores chegam a se converter com o auxílio da graça e a receber o perdão, mas porque deixam de rezar e pedir a perseverança, tornam a cair e perdem tudo. Ponto 34. Deve-se pedir diariamente a graça da perseverança. Não basta, diz Belarmino, pedir a graça da perseverança uma vez só, ou mesmo algumas vezes. Devemos pedi-la sempre, todos os dias, até a morte, se quisermos alcançá-la. Quando a pedirmos, alcançaremos. No dia que a pedirmos, Deus nos-la concederá, mas no outro dia em que deixarmos de pedi-la, cairemos em pecado, isto é, o que nosso Senhor queria nos ensinar, propondo a parábola do amigo que não queria dar os pães ao que lhe pedia, senão depois de muitos e importunos rogos. Se ele não se levantar para dar-lhe os pães por ser amigo, pelo menos vai se levantar por causa da amolação e vai dar tudo o que o amigo precisa. Ora, diz Santo Agostinho, se este homem levanta-se e dá-lhe os pães para não ser importunado, quanto mais nosso Senhor nos atenderá, sendo ele que nos exorta a pedir e se desgosta quando não pedimos. O Senhor quer conceder-nos a salvação e todas as graças necessárias para consegui-la, mas Ele quer o que o importunemos com nossas orações. Diz Cornélio à Lápide sobre o mencionado texto do Evangelho. Deus quer que perseveremos na oração até a importunação. Os homens deste mundo não suportam importunos, mormente em pedir-lhe a graça da perseverança. Ponto 35. Rezemos sempre. Para alcançarmos, pois, a graça da perseverança, é mister recomendar-nos sempre a Deus, de manhã à noite, na meditação, na missa, na comunhão, em uma palavra, sempre, especialmente, porém, no tempo das tentações. Então devemos dizer e repetir sempre: Senhor, ajudai-me, Senhor, assisti-me, protegei-me,
Senhor, não me abandoneis, tende piedade de mim. Pode haver coisa mais fácil do que dizer: Senhor, ajudai-me, Senhor, assisti-me? Sobre as palavras do salmista: dentro de mim orarei ao Deus de minha vida. Diz a glosa: dirá alguém: não posso jejuar, não posso dar esmolas, mas não poderá dizer: eu não posso rezar, pois é a coisa mais fácil que há. Contudo, não devemos cessar de rezar. É preciso que continuamente façamos, por assim dizer, violência a Deus, para que Ele sempre nos auxilie com a sua graça. Esta violência é agradável a Deus, escreve Tertuliano. São Jerônimo diz: quanto mais forem importunas e perseverantes as nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Ponto 36. Bem-aventurado o homem que ouve o que vela e que vela diariamente à entrada da minha casa. Bem-aventurado, diz o Senhor, é aquele homem que ouve e continuamente vela as portas da minha misericórdia com as suas orações. Isaías diz: bem-aventurados todos os que o esperam, bem-aventurados aqueles que até o fim, pedindo e rezando, aguardam do Senhor a sua salvação. Por isso, no Evangelho, nosso Senhor nos exorta a pedir. Mas de que maneira? Pedi e recebereis, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Bastava dizer, pedi, para que acrescentar, buscai, batei? Mas não foi supérfluo acrescentar essas palavras. Com isso queria Jesus ensinar-nos que devemos fazer como fazem os pobres quando vão pedir esmolas. Esses, quando não recebem a esmola pedida, pedem uma e mais vezes, batem repetidas vezes à porta, quando não vem logo alguém atendê-los, e por fim tornam-se molestos e importunos. Deus quer que façamos assim também, quer que supliquemos e tornemos a suplicar, e não cessemos de suplicar que nos assista, nos socorra, nos ilumine, nos fortaleça, e não permita que venhamos ainda a perder a sua graça. Diz o doutor Lécio que dificilmente se pode desculpar de pecado mortal aquele que em estado de pecado ou em perigo de morte não reza. Do mesmo modo, peca quem deixa de rezar por um notável espaço de tempo, isto é, por 1 ou 2 meses. Isto se deve entender fora do tempo da tentação, porquanto que for assaltado por qualquer tentação grave e não recorrer a Deus logo, sem dúvida peca gravemente, expondo-se desta forma a um perigo próximo e certo de cair. Ponto 37. Porque Deus não concede a graça da perseverança de uma só vez. Já que Deus pode e quer dar-me a graça da perseverança, por que não me concede toda de uma vez só, quando lhe peço? São muitas as razões que nos dão os santos padres. Deus não a concede de uma vez e difere a sua concessão para, antes de tudo, experimentar nossa confiança. Depois, de Santo Agostinho, para que desejamos mais ardentemente. Os grandes dons exigem um grande desejo, porquanto tudo o que se alcança com facilidade não se estima tanto como o que se desejou por muito tempo. Deus não quer dar-te logo o que pedes, para aprenderes a desejar com grande desejo. Outro motivo é para nós não esquecermos dele, se já estivéssemos seguros de perseverarmos e de alcançarmos a salvação e não necessitássemos continuamente do auxílio de Deus, para conservarmos sua graça e nos salvarmos, facilmente nos esqueceríamos dele. A necessidade obriga os pobres a frequentar as casas dos ricos. Por esta razão, querendo Deus atrair-nos a si, como diz São João Crisóstomo, e ver-nos muitas vezes a seus pés, a fim de nos conceder a graça que completa a nossa salvação até a hora de nossa morte. Deus demora em atender-nos, não por repelir as nossas orações, mas para nos tornar mais fervorosos e nos atrair para si. Além disso, Deus age desse modo para que nós, rezando sempre, nos unamos mais estreitamente a Ele pelos doces laços do amor. A oração, de São João Crisóstomo, não é um vínculo insignificante do amor de Deus. É ela que nos acostuma a falar com Deus. Que incentivo e que vínculo de amor são o recurso contínuo a Deus pela oração e a confiança com que esperamos as graças, quanto nos inflama e une a Deus. Ponto 38. Até quando devemos rezar? Devemos rezar sempre, responde o mesmo santo, até que nos seja proferida a sentença tão auspiciosa da salvação eterna, isto é, até a hora de nossa morte. Não desistas até receberes, e ajunta quem quer disser:
Não deixarei de rezar até que me salve. Certamente se salvará. Escreve o apóstolo, muitos correm no estádio em busca do prêmio, mas unicamente um o alcança. Não sabeis disto? Correi para alcançá-lo. Não basta, pois, pedir a graça da salvação. É necessário pedir sempre, até alcançarmos a coroa prometida por Deus, unicamente aos que o pedirem constantemente até o fim. Ponto 39. Para se alcançar a salvação é necessário rezar sempre. Devemos fazer como Davi, que tinha os seus olhos constantemente voltados para Deus, a fim de implorar o seu socorro e para não ser vencido por seus inimigos. Os meus olhos se volvem continuamente para Deus, porquanto Ele afastará os meus pés do laço. Assim como o demônio não descansa, armando-nos contínuas ciladas para nos devorar, como nos escreve São Pedro. O demônio, adversário vosso, anda rodeando-vos como um leão que ruge, buscando sua presa. Do mesmo modo, nós, para sermos protegidos contra tal inimigo, nunca devemos depor as armas, mas devemos dizer com o real profeta: perseguirei os meus inimigos e não voltarei atrás, enquanto não derrubá-los por terra. Não cessarei de combater até que veja meus inimigos destroçados. Mas como poderemos alcançar esta vitória para nós tão difícil? Por meio de constantes orações, responde-nos Santo Agostinho, e só com orações perseverantes. E até quando? Durante todo o tempo de combate, assim como nunca cessa a luta, de São João Boaventura, assim também nunca devemos deixar de pedir a misericórdia divina para não sermos vencidos. Ai daquele que durante o combate abandonar a oração, diz o sábio. Ai dos que não perseveram na oração. Chegaremos à salvação, diz o apóstolo, mas com esta condição, contanto que sejamos fiéis e perseverantes na oração até a morte. Ponto 40. Quem nos separará do amor de Cristo? Confiados, pois, na divina misericórdia e em suas promessas, digamos com São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou o perigo, ou a perseguição, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Talvez a tribulação, o perigo de perder os bens da terra, as perseguições dos demônios ou dos homens, os tormentos dos tiranos? Superaremos tudo por aquele que nos ama. Não dizia ele nenhuma tribulação, nenhuma angústia, perigo ou perseguição jamais nos poderá separar do amor de Jesus Cristo, porque com o auxílio divino venceremos tudo, pois combateremos por aquele Senhor que deu a vida por nós. Depois de ter o padre Hipólito Durazo resolvido renunciar a uma prelazia romana, a fim de entregar-se todo a Deus e entrar na companhia de Jesus, como fez mais tarde, receava muito por causa de sua fraqueza não ser fiel a nosso Senhor. Por isso dizia: não me desampareis, Senhor, mormente agora que me consagrei toda a vós. Mas ouviu o Senhor falar-lhe ao coração: não me abandones tu também. Confiado na bondade de Deus e no seu auxílio, concluiu o servo de Deus dizendo: pois bem, meu Deus, vós não me abandonareis, e eu não abandonarei a vós. Ponto 41. Seremos salvos pela esperança. Se quisermos, pois, que Deus não nos abandone, devemos pedir-lhe sempre que nos auxilie. Fazendo assim, certamente Ele nos assistirá sempre e não permitirá que nos separemos dele e percamos a sua amizade. Procuraremos, por isso, rezar sempre e pedir a graça da perseverança final, bem como as graças para consegui-la. Não nos esqueçamos também da graça de rezarmos sempre. Foi esta grande promessa que fez pelos lábios do profeta: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e da prece. Oh, que grande graça é o espírito das preces, isto é, a graça que Deus concede a uma alma de rezar sempre. Não cessemos, pois, de pedir a Deus essa graça e esse espírito de oração, porquanto, se pedirmos, certamente obteremos de nosso Senhor a perseverança e tudo e qualquer outro dom que desejarmos. Deus não pode deixar de nos ouvir, porque prometeu ouvir-nos. Seremos salvos pela graça. Por causa dessa esperança de rezar sempre, podemos julgar-nos salvos. Essa esperança, diz Beda, o Venerável, dar-nos-á a entrada segura na cidade eterna do paraíso.